Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de tradução, um curso em que nós vamos conhecer as traduções bíblicas para o português, né? Conhecer o que está por trás de cada uma, as teorias de tradução envolvendo cada uma delas, o que foi pensado sobre tradução bíblica ao longo do tempo, as traduções na história, uma série de coisas com o objetivo de dar para vocês condições de escolher uma tradução, de verificar as diferenças, entender melhor esse mundo da tradução bíblica, tão importante, mas que muitas vezes nós ficamos perdidos com a quantidade de traduções e diferenças. Nessa primeira aula, o nosso objetivo é levantar a problemática da tradução bíblica, levantar o porquê é importante fazer esse estudo que nós vamos fazer e levantar questões que precisam ser pensadas e analisadas, porque é muito comum avaliarmos traduções dizendo essa é boa, essa não é, essa é fiel, essa não é. Boa em que sentido? Em relação a quê? Fiel a quê? O que que nós estamos querendo dizer quando julgamos uma tradução e o que que nós estamos querendo quando adotamos uma tradução para ler na nossa meditação ou para ler no nosso grupo religioso? O que que nós estamos querendo? Então é muito importante nós refletirmos sobre isso que nós vamos refletir aqui nessa aula. Espero que seja fácil, tranquila essa nossa caminhada. Espero que a linguagem também, né, seja uma linguagem fácil e acessível, para que a gente possa junto crescer e conhecer melhor esse assunto tão interessante. Vale lembrar que esse curso acompanha as referências bibliográficas. Então, ao longo das aulas, nós vamos citando alguns autores, né, ou citando situações e talvez eu diga: "Ó, tem algo sobre isso lá nas referências bibliográficas", para caso você queira se aprofundar melhor, né, conhecer mais o tema, você vai nessas obras que estão citadas, tá bom? É um curso que tem base, uma base acadêmica, em que você pode, ir atrás, tá certo? Então podemos começar nossa aula, essa aula 1, problemática da tradução bíblica. O que que nós precisamos saber então sobre tradução para começar? O que é tradução, tá? Que pergunta é essa? É uma pergunta que até a teoria da tradução não responde, em palavras simples. Às vezes escrevem teses e livros para tentar responder essa questão. O que é tradução? É algo, a gente está falando de algo muito profundo. A gente está falando de um processo que envolve inúmeras situações, pensamentos, porque a tradução acaba sendo uma talvez uma transferência, né, de algo que está numa língua para outra língua. E esse algo pode ser o quê? Uma mensagem, um contexto, uma forma que está numa língua para outra. Então é difícil conceituar, mas vamos tentar explicar um pouco, tá bom? As línguas trabalham em geral com um sistema gramatical, um sistema linguístico que é muito profundo, né? Cada língua tem o seu sistema. Então, quando eu traduzo, eu tiro de um sistema uma mensagem, algo assim, e jogo para outro sistema. Mesmo assim, é simplista falar dessa forma, como se fosse só um sistema. Porque a língua é mais, a língua é a nossa forma de ver o mundo. A língua é a nossa visão para a realidade. Cada sociedade tem uma língua e na sua linguagem ela enxerga o mundo. Na língua está contida a cultura de um povo. Por exemplo, tem sentimentos que existem numa língua e não existem na outra, porque aquele povo talvez não trabalhe de tal forma com aquele sentimento. Tem línguas que contêm nome de animais, nomes de cores, visões de mundo que na outra língua não tem, porque a outra língua não foi criada naquele local, daquela forma, naquele contexto. Então a gente está falando de tradução, é transposição cultural, transposição de ponto de vista. Tá? Então olha como é complicado. De uma língua, né, essa transposição é de uma língua original, de um texto original, para uma língua de chegada. E essa língua de chegada, ela pode variar. A língua de chegada é o português, é o inglês, é o francês, é o espanhol, é o japonês, varia muito. E por variar, varia a cultura, a visão de mundo e uma série de coisas. Por essa razão, a gente acaba percebendo que o tradutor ele é forçado a ler aquele mundo e aquela cultura, entender aquele texto e
transportar isso para a cultura atual, para a língua atual, para a forma de falar atual, para o que o leitor atual pode compreender. Então, o tradutor ele acaba vendo da forma que ele entendeu, que ele estudou. E a gente percebe que tem cada tradutor percebe diferente e traduz diferente. Porque são visões de mundo, né, o tradutor ele também tem a sua visão própria de mundo, ele teve uma educação, ele teve pressupostos, ele cresceu de determinada forma, que talvez outro tradutor seja diferente. Então por isso, é muito importante termos muitas traduções, para a gente poder comparar, porque não existe uma tradução perfeita, não existe uma pessoa que sozinha consiga fazer uma transposição desse tipo numa bíblia inteira de capa a capa e falar: "Acertei tudo". De forma nenhuma, tem especialistas em uma área, em outra, propósitos de tradução de uma forma ou de outra, por isso geralmente as traduções são feitas em equipes muito grandes, as modernas, as atuais. Então, quanto mais tradução bíblica, melhor, porque mais pontos de vista, mais pessoas, né, avaliando e mais condição nós temos comparar, de comparar. Então é difícil ver, explicar o que é tradução. Outra situação é diferenças entre tradução, adaptação e paráfrase, ou seja, existe essa diferença. Na teoria de tradução, a gente percebe que dificilmente os acadêmicos, os teóricos fazem essa distinção, porque o que seria uma paráfrase? Seria uma interpretação do texto, mas a tradução já é uma interpretação. Então tem muito teórico que fala que toda tradução é uma paráfrase. Tem aqueles que falam que não, quando não se mantém a estrutura original, só a mensagem é paráfrase. É explicar a mesma coisa com outras palavras. Mas aí vai ter tradutor que diz, não, mas tradução tem que ser explicar a mesma coisa com outras palavras. Então fica uma crise de o que é paráfrase, o que é tradução. E adaptação? A adaptação é quando eu pego o mudo público, quando eu transformo um texto em filme ou em história em quadrinho. Adaptação é quando uso uma linguagem diferente, uma linguagem atual, uma linguagem coloquial, uma linguagem oral, é uma adaptação. Então, os próprios tradutores bíblicos têm dificuldade. Às vezes, algum tradutor, alguém que produziu uma Bíblia, evita falar em tradução, porque o público vai achar ruim, então fala paráfrase, aí ameniza o impacto. Então, tem muita forma de descrever o que é uma tradução, uma adaptação, uma paráfrase. Então, fica muito difícil eu olhar e falar assim: essa Bíblia é paráfrase, essa Bíblia é adaptação, essa Bíblia é tradução, porque os próprios teóricos vão entrar em crise. Tanto os tradutores bíblicos quanto o público leitor vai entrar numa crise, não tem uma definição do termo. Na bibliografia tem alguns livros que trabalham com essas distinções, mas sem chegar a conclusões satisfatórias. Mas você pode ir pensando, né, o que seria uma tradução, uma adaptação, uma paráfrase, a gente vai discutir ao longo da teoria um pouquinho, alguns autores que ousaram tocar nessas questões. Outro ponto problemático que é importante a gente lembrar, uma questão de linguística. A língua é um organismo vivo. A gente tem que pensar na língua como um organismo vivo porque ela se comporta como se fosse um organismo vivo, ou seja, está em movimento, se transportando, se transformando, crescendo, evoluindo, como um organismo vivo. A língua ela não fica parada no tempo. A língua sozinha ela vai se transformando porque a população vai dando outros usos e outras formas à língua. Tá bom? A nossa língua portuguesa é um exemplo claro disso. A nossa língua é uma derivação do latim, que foi se popularizando em determinados locais, é o latim coloquial, o latim vulgar, o latim do povo, e foi se transformando em várias línguas, dialetos, línguas, aí surge português, surge espanhol, surge francês, surge romeno. Então a gente percebe que as próprias línguas atuais são derivações de uma língua antiga. Por quê? Porque essa língua foi sendo transformada. Então, aquelas pessoas que às vezes querem cristalizar a língua e falar a língua não pode mudar, essas pessoas simplesmente não entenderam o processo da língua. Se a língua cristalizasse, não existiria português, tá? Existiria só uma língua no mundo inteiro. Por que então a língua muda? Porque ela vai se transformando. Então, se a língua é um organismo vivo e vai se transformando, ela vai mudando com o tempo. O português que se falava 50 anos atrás não é mais o de hoje. O português que se falava 200 anos atrás, então, o que pensar? Por isso as traduções precisam ser constantemente revisadas.
As traduções precisam ser revistas, precisam ser atualizadas ou talvez mais surgir novas traduções. Porque não dá para escrever uma tradução ou fazer um texto e falar assim: "Criamos a tradução perfeita, eterna, esse texto não vai ser mais tocado". Por melhor que seja, daqui a 30 anos não vai mais ser compreendido por algumas pessoas. Daqui a 60 anos não vai mais ser compreendido pela maioria das pessoas. Daqui a 100 anos, 200 anos, só vai ser compreendido por estudantes de linguística e história. Ou seja, as traduções precisam mudar, precisam ser atualizadas. Por isso, elas continuam sendo revisadas e atualizadas. A gente ouve a crítica: por que mexer de novo? Onde já se viu querem mudar de novo um texto? Porque é necessário, porque a língua mudou. Para o seu filho compreender, para o seu neto compreender, para o seu tataraneto compreender, vai ser necessário ter atualizações. Existe também o distanciamento do texto, e esse é um problema muito sério na tradução bíblica, porque não é tradução como tradução de textos modernos, que você pega um romance em inglês, traduz para português. É um distanciamento muito grande. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há séculos e séculos e séculos atrás, né, eh, segundo alguns, escrito há 3.000 anos atrás ou 4.000 anos atrás. Não sabemos ao certo, depende da teoria que cada um vai trazer, mas é um texto muito distante, tá certo? Então a gente tem problemas de língua, em que língua que foi escrito esse texto? Quem foi que escreveu esse texto? Quando foi que esse texto foi escrito? Ele foi modificado de alguma forma? Eu entendo a língua original desse texto, né, porque o texto em hebraico antigo, em aramaico antigo, um texto em grego koiné. A gente não tem os falantes dessa língua hoje, não dá para simplesmente como tradutores de língua moderna fazem, vai lá viver na cultura do outro para aprender a língua, não dá para fazer isso. Ou ligar para o autor: "O que que você quis dizer aqui que eu não estou entendendo?". Não dá para fazer isso. É um texto muito distante, com uma língua que não é mais falada, línguas que não são mais faladas. Então a gente perdeu, às vezes, até o contexto original, não sabe a data. Quantos livros são anônimos, né, ou quantos livros têm dificuldade em estabelecer data. Então é muito distante. Como traduzir uma coisa tão distante? É uma problemática que o tradutor bíblico acaba passando. Tem a situação também do original adotado, ou seja, existe original? A gente sabe que não. Não existe o manuscrito, não existe o manuscrito de Paulo, não existe o manuscrito de Mateus, não existe os manuscritos dos Salmos de Davi, não existe. O que existe são cópias da cópia da cópia da cópia da cópia que se popularizou e copiou e copiou e copiou e copiou e copiou e copiou ao longo de séculos. Não se tem o original. Então, qual é o original? Quando eu falo texto original, eu estou falando o texto hebraico que se tem hoje, mas o texto hebraico que se tem hoje é um texto chamado massorético, que é um texto que foi acrescentado notas, pontuações na Idade Média. Eh, o qual o original? O alfabeto que se tem nesse texto hebraico é um alfabeto aramaico, trazido do exílio. Então, como era esse texto hebraico antes do exílio? Em que alfabeto? Um paleohebraico? Que texto é esse? Qual é o original? Não se tem. Então se padroniza, né, alguns originais, por exemplo, no Antigo Testamento se padronizou o texto massorético, que é esse texto que se tem, que foi acrescentado sinais vocálicos, sinais de cantilação, de ritmos, respirações, é o texto massorético. No Novo Testamento, a gente também tem muitas complicações, não tem manuscritos, e ao longo de toda a igreja primitiva e também da Idade Média foi sendo copiado, esse texto se difundindo ao longo do globo, né, com algumas divergências, grupos que têm textos diferentes. Então, qual é esse texto original? E aí a gente vai ter um debate muito grande entre os tradutores e entre os religiosos, né, debatendo qual é o original do Novo Testamento, porque a gente tem um texto chamado textos receptos, que é o que significa texto recebido, que é o texto que os reformadores utilizaram nas traduções, que o Lutero usou, que a Bíblia King James usou, que é o texto que se tinha no fim da Idade Média, que é um texto, né, que circulava, que era presente ali, né,
entre estudiosos da Igreja Católica, um texto formado de manuscritos recentes, que se tinha em abundância. Dizem alguns até que textos que não tinham o manuscrito grego foi tirado da Vulgata, ou seja, foi tirado do latim para formar esse texto recebido. E muitas traduções, as traduções primeiras do protestantismo, utilizaram esse texto recebido. Então, João Ferreira de Almeida, né, o Almeida, utilizou esse texto recebido. Posteriormente, com o estudo das línguas, com novas técnicas, né, com uma globalização, foi se encontrando e estudando outros textos mais antigos, originais não, textos gregos mais antigos, de séculos anteriores, e foi se percebendo que talvez tivesse mais uma solidez nesses textos mais antigos por serem mais próximos do que seria o original. E esses textos tinham algumas diferenças, tá? Então, a crítica acadêmica, a crítica textual acabou estabelecendo um outro texto grego chamado texto crítico, que é um texto que leva em conta os manuscritos mais antigos, ou chamados melhores manuscritos, que contém algumas divergências ou textos a menos. Então se concluiu que o texto Receptus é um texto que contém algumas adaptações e algumas inclusões de texto ao longo da Idade Média, tá? E qual a diferença? Em doutrina nenhuma, não tem nenhum texto que muda o cristianismo, nada. São algumas incursões de texto e coisa assim. Então as Bíblias, né, mais recentes, a partir do século XIX, acabam, as traduções, na verdade, são feitas a partir do texto crítico, não mais do texto recebido. Então vai ter toda uma crítica. Essa Bíblia utiliza o receptus, essa Bíblia utiliza o recebido. Então, geralmente, os mais conservadores preferem as traduções que utilizam receptus, porque foi a Bíblia de Lutero, foi a Bíblia, né, da King James. Aqueles que não estão tão preocupados com isso preferem o texto crítico, porque é um texto mais estudado, é um texto mais garantido, é um texto mais antigo, né? Os mais conservadores vão dizer o seguinte: olha, na verdade o Receptus é melhor, porque o Receptus acabou, é o texto que foi aceito ao longo de toda a história da igreja. Os que preferem o crítico vão falar assim: não, o texto crítico é melhor porque não, tá mais próximo do original. Então, vai depender do critério adotado. Então, a gente não tem original. Quando alguém fala, esse é mais fiel, fiel ao quê? Fiel a qual original? Isso tem que ser levado em conta. E tem muitas edições de Bíblia, de textos originais e etc, tá? Um outro curso, talvez a gente possa falar, né, dos textos com aparato crítico e uma série de coisas. A gente tem que saber também que a Bíblia, né, é um texto sensível. A Bíblia é vista como texto sensível. Como assim texto sensível, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos, é um texto que mexe com as pessoas. É sensível porque mexe com a fé das pessoas, com a visão de mundo das pessoas, com a ação e prática das pessoas, com as escolhas das pessoas. Então, traduzir a Bíblia não é como traduzir Homero, ou como traduzir uma obra de arte, em que no máximo vai ter uma mudança de visão estética. Traduzir a Bíblia é traduzir algo que vai fazer a pessoa tomar uma decisão diferente. Então a tradução, o tradutor precisa saber que está traduzindo um texto sensível, um texto que vai mexer com as emoções das pessoas. Então é muito comum uma editora publicar uma tradução e receber inúmeras críticas, as pessoas ficarem revoltadas e serem chamadas de herege, de bruxos, de pessoas que querem destruir a Bíblia, porque alteraram uma coisa ou outra diferente do que o público esperava. Mexeu na fé ou alterou a prática. Então é um texto sensível. Olha o que o Luiz Carlos Gon, teórico da tradução, diz. Há de se reconhecer, assim, que alguma coisa de peculiar existe em relação à sua tradução. Qual? Da Bíblia. O que se observa com esse tipo de textos é que, diferentemente do que pode ocorrer com a maioria de outros tipos de texto, há um grande envolvimento emocional por parte dos usuários e reações extremadas dos ouvintes leitores podem ser esperadas e têm acontecido na história da tradução. Se pensarmos, por exemplo, nos tradutores da Bíblia que perderam a vida por terem invertido dessa ou daquela forma o texto sagrado. Sim, tradutores morreram por traduzirem a Bíblia. A gente vai ver na próxima aula que é da história das traduções. Então, olha como é sério. Então, o tradutor tem que saber que é um texto sensível.
tá? Então isso envolve também a problemática da tradução bíblica. Por último, nessa problemática, a gente vai ter ao longo da história das traduções a pertinência do dualismo entre literalidade e sentido. Esse dualismo vem desde o primeiro pensamento que se tem conhecimento sobre tradução, que é do Cícero em Roma, que vai falar, né, ou você traduz literalmente, palavra por palavra, ou você traduz o sentido. Desde então se criou em teoria de tradução, né, ao longo dos séculos, né, de história do cristianismo, essa visão de que ou eu traduzo a palavra específica ou eu traduzo o sentido, que a gente vai chamar de dualismo. E muitos vão basear, é interessante esse dualismo, em 2 Coríntios 3,6, quando Paulo fala, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, acabam trazendo isso para o contexto da tradução, falando ou se traduz a letra ou se traduz o espírito. É claro que quem usa esse texto para falar sobre tradução, obviamente prefere traduzir o sentido, porque vai falar que é o espírito que interessa e não a letra, né? Então é comum a gente ter também, ler textos assim, interpretações assim, sobre esse dualismo, literalidade e sentido. Isso vai acompanhar a gente ao longo desse curso, esse dualismo, tá certo? Então, visto uma vez toda essa problemática da tradução, então a gente pode entrar em 2 questões principais para encerrar a nossa aula e verificar tudo isso para a gente ir pensando, tá? Para perceber que é complexo falar de tradução bíblica e não pode simplesmente, por opinião subjetiva, falar essa é boa, essa é ruim, essa é fiel, essa não é. Tem que saber do que a gente está falando, porque senão até a gente comete injustiça com a editora, com o tradutor, né? Ou deixa de aproveitar algo muito bom porque a gente tem um conceito sem base. Então é importante pensar em todas essas coisas. Bom, comunicação. É importante falar de comunicação, por quê? Vale lembrar, né, que a gente chama a Bíblia, né, nós cristãos, de palavra de Deus, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que é a mensagem que Deus comunicou aos homens, é a palavra de Deus aos homens, ou a revelação de Deus aos homens. É como se Deus se mostrou aos homens, Deus se comunicou aos homens. Então, quando eu falo a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou falando de um processo de comunicação. Eu estou falando que a Bíblia foi comunicada aos homens, é Deus se comunicando. Ou seja, isso parece óbvio, mas aí a gente precisa entender então que se a Bíblia está na esfera da comunicação, ela precisa ser compreendida. Porque se ela não for compreendida, falhou a comunicação, não se comunicou, tá? Você tem alguém falando algo a alguém, e a tradução é traduzindo um texto para alguém que vai comunicar algo. Então esse é um princípio da comunicação, tá certo? É muito importante a gente ter isso em mente. Então eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu não quero chocar, é uma mera comparação de Bíblia sem juízo de valor, e aí ao longo do curso a gente vai entendendo isso melhor. Mas olha esse exemplo, tá? Da Almeida Revista Atualizada. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. É um texto conhecido, mas que traz construções estranhas e palavras estranhas. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. A boa parte da população brasileira não entende o que isso quer dizer. Então, quando esse texto chega dessa forma, se você tiver um leitor médio, ele simplesmente não vai entender. Talvez um acadêmico entenda, ou talvez alguém que cresceu ouvindo a Bíblia, estudando a Bíblia em escola bíblica, entenda. Mas o público em geral não entende. Então, comunicou? Talvez não. Cumpriu o processo de comunicar? Talvez não. Então, preocupado com isso, algumas outras traduções, de novo, não é juízo de valor, tá? A Revista Atualizada é uma ótima tradução, uma tradução que eu utilizo. Mas baseado nessa dificuldade de comunicação, outras traduções, como a NTLH vem e coloca: todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Olha só, mudou, né? Tirou um termo difícil e transformou em uma linguagem fácil. É exatamente o que está lá? Foi a melhor forma de traduzir? Não sei. Isso pode ser discutido e estudado com uma exegese, e depois do nosso curso de
de teorias de tradução. Mas não dá para negar que comunicou, que isso aqui comunicou, isso aqui é compreendido por qualquer pessoa que leia em português, tá. Então muitas traduções se baseiam nesse princípio da comunicação, enquanto outras deixaram um pouco de lado isso. Então, a Bíblia é palavra de Deus, mas será que todo mundo está compreendendo essa palavra? Vamos continuar percebendo isso, veja esse texto. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eh, Na verdade, até eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho que parar para ler esse texto e ler ele várias vezes para tentar entender o que está acontecendo. E tem um vocabulário muito antigo, muito difícil, impudicícias. Dar esse texto na mão de um adolescente, ele simplesmente não faz ideia do que esse texto está dizendo, em construção gramatical, em léxico, né? Não faz ideia. Aí talvez alguns possam dizer assim: não, mas o Paulo escreve, né, difícil, mas a intenção de Paulo é escrever difícil. Vamos lembrar que esse é um texto de prática na igreja, é um texto de prática de santidade. Então Paulo está dando uma instrução de prática escrevendo difícil. Você imagina Paulo escrevendo assim: "Olha, eu vou escrever aqui um negócio, mas eu vou escrever de um jeito que boa parte da igreja não vai entender", né. Ou seja, justamente quem precisa entender isso não vai entender. Não, ele queria comunicar. Talvez tenha trechos de Paulo que sejam mais difíceis, a gente pode discutir, mas aqui é instrução prática. E a tradução talvez não esteja comunicando, porque hoje em dia não se usa mais isso. Então vem uma outra tradução e diz: "Vivamos decentemente, nada como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham a qualidade que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês". Então olha só, carne virou desejo da natureza humana, concupiscência virou mau desejo, né, não tem mais impudicícias, virou imoralidade, indecência. Então, aqui sim, todo mundo consegue entender. É a melhor forma? Traduziu exatamente o que diz no grego? Não sei, a gente tem que fazer uma exegese e estudar. Mas comunicou? Comunicou, tá bom? 2 Coríntios 7, 11 e 12. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Eu tenho dificuldade em ler esse texto, eu travo para ler esse texto e eu não consigo entender esse texto, tá bom? Na verdade, eu sei o que ele diz porque eu conheço o contexto, eu sei qual é esse texto e porque eu nasci na igreja, mas não comunicou. Não pode ter comunicado na época que surgiu essa tradução, mas hoje não comunica. Tá, então, olha só, né, que texto difícil. Mas aqui Paulo está de novo dando instruções de vida prática, né, ele está falando sobre como tratar o pecador na igreja. Será que ele quis escrever com um grego difícil dessa forma ou ele está se comunicando numa carta com essa igreja, tá? Aí vem NTLH, mesmo trecho, vocês suportaram a tristeza de maneira que agrada a Deus, e vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Ou seja, é um trecho de uma carta normal que está comunicando algo, né? Se entende o que está sendo falado. O que não se entende aqui é porque você não tem o contexto antes e depois, mas
comunicou, comunicou. Então, o princípio da comunicação é levado em conta. Se é a palavra de Deus aos homens e não comunica, está sendo comunicado então de que forma? Que palavra é essa? Tá bom? Outra situação aí para a gente encerrar, são as grandes diferenças entre traduções. Então, como eu falei, né, cada tradutor tem uma visão de mundo, tem um pressuposto diferente, talvez tenha um público-alvo diferente. Então, né, eu vou traduzir para acadêmicos, vou traduzir para pessoas que estão aprendendo hebraico, ou eu vou traduzir para adolescentes? Isso pode acontecer. Então, você tem visões de mundo, pressupostos, criação, erudição, uma série de coisas que influenciam os tradutores, que ninguém é uma tábula rasa, né? Existem o humano aí no processo, e existe inclusive a proposta da editora, né? A proposta tradutológica, o princípio por trás. Então, as traduções são diferentes. São muito diferentes. Então, para aquele que nunca pensou nisso e pega qualquer tradução, primeiro que o aplicativo der você ler, né, ou tanto faz, você vai comprar uma Bíblia para alguém, você pega a primeira que te oferece, com a capa mais bonita, né? Ou pior, né, pega uma Bíblia de estudo, né? Tem diferença entre Bíblia de estudo e tradução, porque a Bíblia de estudo é uma editora que colocou comentário na tradução. Então, alguém vai pela Bíblia de estudo, né? Ah, essa Bíblia de estudo é bonita, tem um tema, a Bíblia da mulher, então eu vou comprar essa Bíblia de estudo, mas não ver qual é a tradução, porque tanto faz a tradução. Não, faz sim, diferença sim. Então a gente tem que saber qual é a tradução que a gente está comprando, a gente tem que saber qual é o propósito da tradução que a gente está comprando, a gente tem que saber qual é o uso da tradução que a gente vai dar, né? Porque tem diferença, as traduções são diferentes e às vezes elas vão para lados opostos, é o que a gente vai ver. Então a gente precisa saber disso, né? Alguns sabem que as traduções são diferentes, mas outros ignoram. Então a gente precisa saber, elas são diferentes. Olha esses casos, tá? Comparando ao meio da Revista Corrigida, que é a mais comum, né, com o meio da Revista Atualizada e outras. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, eu grifei aqui, né, que seria a licença ou seria a situação em que Jesus permite o divórcio. Então a gente está falando de um texto aqui de prática, um texto onde a pessoa vai ler e tomar uma decisão que vai impactar o resto da vida dela. A Almeida Revista Corrigida traduz o termo grego porneia, tá? Por causa de prostituição. Então, na Almeida Revista Corrigida, porneia é prostituição. Então, a licença para um divórcio, a única situação em que é permitido um divórcio é a prostituição, tá? Na Almeida Revista Atualizada, a gente já tem aqui outra, né? Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então aqui o porneia foi traduzido por causa das relações sexuais ilícitas. Mudou completamente, porque prostituição, aqui em cima, é algo muito específico. Prostituição é o ato de se vender, vender por sexo, né? Agora, a relação sexual ilícita, lícita de uma lei, qual lei, né? A lei da Bíblia, a lei do país, não sei, mas quando você está falando de uma relação sexual que a lei não permite, que a lei proíbe, ampliou muito mais. Prostituição é específico, né? Mas aqui pode entrar bestialidade, banalidade do sexo, aqui pode entrar adultério, aqui pode uma série de coisas, dependendo de qual lei você está dizendo. Mas olha só, né? Então quem está aconselhando, a pessoa que está querendo receber da Bíblia um conselho sobre o divórcio, está lendo qual tradução? Ela vai chegar em conclusões bem diferentes, tá bom? A gente vê até aqui de curiosidade a diferença, né? A revista atualizada coloca até um colchete, por quê? Porque a revista atualizada é baseada no texto crítico que não contém esse trecho. Então, esse trecho é colocado em colchetes para falar assim, ó, o texto Receptus coloca, então a gente coloca, mas do crítico não tá. Só uma curiosidade. Mas vamos ver, continuar vendo o mesmo trecho, o mesmo porneia como as outras traduzem. A NTLH, olha só. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério,
se tornará adúltero se casar com outra mulher. Aqui o porneia virou adultério. Olha a diferença. De prostituição para relação sexual ilícita para adultério. Então aqui a única situação é adultério. Engloba prostituição? Engloba, então é menos específico. Mas ainda mesmo assim é específico, está falando só do adultério. Não está falando de outras situações que podem, né, acarretar e englobar esse termo grego que é o porneia, tá bom? Adultério. NVI, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, imoralidade sexual aqui é extremamente amplo, porque você está falando de moralidade, né? Enquanto na revista atualizada era relação sexual ilícita, ou seja, fora da lei, aqui é fora da moralidade. Qual moralidade? A da Bíblia, do Antigo Testamento, a moralidade do Novo Testamento, a moralidade cristã, a moralidade da nossa sociedade? Não sei. Aí cada um vai perguntar para o seu pastor, no seu grupo, etc. Mas olha como é amplo. Por exemplo, aqui pode entrar adultério, aqui pode entrar prostituição, aqui pode entrar estupro de esposa, talvez aqui pode entrar banalização do sexo, aqui pode entrar sexo anal, aqui pode entrar tantas coisas, né? Eu já vi muitas pessoas falando que aqui também entra violência, né? Ou seja, ampliou. Então ampliou muito o que vem a ser essa licença para o divórcio, tá? Então depende da tradução. Ah, o divórcio pode? Em que situação? Né? Infelizmente, vai depender da tradução que a pessoa lê. Então, tem dificuldade? Tem diferença? Tem muita diferença, tá bom? Por exemplo, a NTLH sempre especifica, né, para não deixar na ambiguidade. Outras traduções deixam na ambiguidade, então não dá para saber. Para terminar, vejam esse texto, olha só. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Revista atualizada, então, utilizou o termo heterozugeo, que é o famoso julgo desigual, como tradicionalmente se usa. Um julgo que é desigual, é uma figura de linguagem, e a interpretação disso, geralmente, né, tradicionalmente no meio evangélico, é casamento com não cristão. Mas, na verdade, é uma interpretação, porque o termo ali é bois que andam, animais, na verdade, diferentes carregando o mesmo jugo, animais diferentes carregando o mesmo jugo, tá? Então, falando que não é para se colocar dessa forma com aqueles que não creem igual. A NTLH, no mesmo texto, o mesmo termo, traduz dessa forma: não se juntem com descrentes para trabalhar com eles, pois como é que certo pode ter alguma coisa a ver com errado, como é que a luz e a escuridão podem viver juntas? Mudou completamente. Então, alguém que cresceu ouvindo, citando esse texto, falando que não podia casar com quem não era cristão, olha para esse texto e tem um estranhamento, fala: pera, trabalhar com eles, por quê? Porque é uma interpretação da tradução. Você pode dizer, mas interpretou? Sim, porque um dos princípios da NTLH é não deixar nada ambíguo. Então, se tem uma figura de linguagem como essa, que é ambígua, vai depender do pastor explicar ou de cada grupo explicar, a NTLH não deixa. Então, vai colocar uma especificidade para não deixar ambíguo. E aí escolhe uma tradução. Certa ou errada? Aí você vai lá, faz sua exegese, pergunta para o seu pastor e etc. Né? Mas olha a diferença. Então, um texto sobre casamento, ou um texto sobre fazer negócios, ou um texto com se relacionar com não fiéis, não pessoas da fé, né, mudou completamente. Então, tudo isso é para mostrar o quanto as traduções são diferentes e essa problemática da tradução bíblica. Eu acho que deu para perceber essa nossa problemática e eu coloquei nessa aula muita coisa para a gente pensar, para você ir pensando para as próximas aulas. Então, a partir daqui, quando a gente for falar de uma tradução, a gente já tem uma série de coisas para pensar e considerar, que não é um mero gosto pessoal, que não é um mero apego,
o que não é um mero "eu acho". Tem outros critérios, tem muita coisa, tem muita problemática. Então a gente agora vai continuar a partir disso, agora vendo ao longo da história da tradução bíblica, princípios que foram criados e vamos ver tendências para chegar onde a gente está hoje. Não perca essa segunda aula, tem muita coisa interessante, a gente vai perceber que muito do que se fala hoje sobre tradução, ó, é muito antigo, sempre se falou. Tá certo? E aí a gente vai entender melhor o porquê que as traduções hoje são como são. Então, espero que todos tenham acompanhado, gostado, compreendido e até a próxima aula, que vai ser a aula de História das Traduções Bíblicas. Obrigado pela atenção.